Episódio 136. O amor é encontro ou expansão? Existe uma sensação silenciosa acontecendo na vida de muitas pessoas. Todo mundo parece ter encontrado seu lugar afetivo. As fotos, os casamentos, as famílias, os filhos, os relacionamentos longos. E aí você olha para a própria vida e pensa: o que exatamente está acontecendo comigo? Mas talvez a pergunta mais honesta seja: o que eu realmente estou procurando? E curiosamente, esse episódio nasceu de um pequeno caos. Eu estava caminhando, correndo em um bosque, no deck de madeira onde costumo passar para organizar pensamentos, produzir os áudios, imaginar futuros, um lugar de desconexão onde eu produzo algo que vai me conectar e eu preciso me desconectar para reconectar os pontos que outrora foram alinhados. Um lugar comum, um caminho conhecido, até que meu pé atravessou o deck. Literalmente. 1 segundo antes, rotina. 1 segundo depois, gelo na perna, hematoma, susto e a sensação estranha de interrupção. Mas aí aconteceu uma coisa inesperada. Por causa do acidente, eu conheci pessoas que talvez eu nunca tivesse encontrado naquele dia. Conversei, escutei, fui escutada. E enquanto eu voltava para casa com a perna machucada, surgiu uma pergunta muito maior do que a queda. Quantas vezes o caos altera a rota da nossa vida para criar encontros que o controle jamais criaria? Talvez a ausência também funcione assim. Talvez os vazios da vida não sejam apenas falta. Talvez sejam um espaço. Espaço para consciência, para elaboração, para amadurecimento, para cocriação, para perceber que o amor que buscamos talvez não caiba mais nas fórmulas antigas. A diferença entre carência e expansão. Às vezes não estamos procurando só companhia, estamos procurando testemunha, parceria intelectual, escuta, visão de futuro, construção, alguém que olhe para a nossa complexidade e não peça redução. Porque existe uma diferença entre alguém gostar da nossa luz e alguém conseguir construir vida ao redor dela. Talvez muitas pessoas hoje não estejam sozinhas por incapacidade de amar. Talvez estejam cansadas de diminuir a própria dimensão para caber em relações superficiais. Vivemos um tempo curioso. As pessoas aprenderam a performar a profundidade. Todo mundo sabe falar de trauma, de afeto, de energia, de conexão, mas poucas pessoas conseguem sustentar a intimidade. A internet criou uma estética da vulnerabilidade. As pessoas aprenderam os nomes certos, os cursos certos, as frases certas. Mas intimidade não é linguagem, é permanência. É presença quando o encanto intelectual acaba. É escuta quando a vida perde o filtro bonito. É maturidade para existir junto, sem transformar o outro num projeto ou numa ameaça. Talvez a ideia de cara metade tenha criado um problema silencioso. Como se fôssemos incompletos até encontrar alguém. Mas e se o amor não for preenchimento? E se for expansão? E se amar não for encontrar alguém, mas ocupar um vazio? E se amar não for encontrar alguém para ocupar um vazio, mas encontrar alguém que amplifique a experiência de estar vivo? Alguém que não interrompa o seu caminho, mas caminha ao lado dele. O paradoxo contemporâneo, então, meus caros e prezados, e digníssimos, queridos ouvintes, leitores, observadores da WWW Society, nunca estivemos tão conectados e talvez nunca tenhamos nos sentido tão difíceis de alcançar.
Temos acesso, mas não presença. Temos conversa, mas não profundidade. Temos match, mas não construção. E talvez por isso tantas pessoas sintam essa solidão silenciosa, não necessariamente a ausência de gente, mas a ausência de reconhecimento. A pergunta mais importante do episódio: será que estamos buscando amor ou alguém que consiga habitar a vida que imaginamos sem tentar diminuí-la? Porque talvez essa seja a dor escondida de muita gente consciente, não encontrar alguém que suporte a intensidade daquilo que ela sonha construir. Por isso nós vamos encerrar esse episódio com o seguinte pensamento: nós nascemos sozinhos, morremos sozinhos, mas existe alguma coisa profundamente humana no desejo de ser visto no meio do caminho. Talvez, e só talvez, o amor não seja encontrar alguém para nos completar. Talvez seja encontrar alguém capaz de caminhar ao lado daquilo que nos tornamos. E talvez o caos, os desafios, as quedas, os acidentes da vida não existam apenas para nos interromper. Talvez, às vezes, eles existam para nos apresentar portas que a nossa rota planejada jamais abriria. Eu sou Marília Santos, esse é o MTA Maliarte Tecnologia Afetiva. Eu fico por aqui, tchau!